Muito bem, aqui está o projeto feito para o T2T IRP, T2T SPED. Eu vou executar o projeto aqui. Ele solicita o login e a senha. Pronto. Eu tenho uma telinha aqui do SPED contábil, mas ela não está funcionando, tá? Tá só aí o exemplo, a ideia da tela para você usar, caso você queira implementá-la, mas não é foco desse projeto. Então tá aqui o SPED fiscal, que é o que nós estamos estudando aqui, né? Aqui tem a informação dos contadores, eu vou selecionar esse primeiro, vem aqui as versões dos layouts, né? Tá aqui até 2014, você vai inserir os demais layouts, tá? A finalidade do arquivo, o perfil de apresentação, período inicial e final, e se é para ter inventário ou não. Clicou em gerar SPED, ele gera então um arquivo para a gente. Tá? Não tem informação nenhuma nesse arquivo porque eu tenho pouquíssimos dados na minha base. Tá? Perfeito, vou sair então. E aqui na aplicação, nós temos a tela SPED fiscal. Essa tela é uma tela bem simples de ser desenhada, né? Tem aqui em cima um panel, você coloca um label, coloca um bevel, uma imagem, e você coloca um page control, caso você tenha necessidade de ter outras abas, ou então você coloca só um panel aqui mesmo, solta esses pequenos componentes aqui e pronto, né? Coloca aqui um Action Manager, uma Action Toolbar, aqui as duas actions que estão aqui. Tranquilo? Clicou em confirmar, em gerar SPED fiscal, ele vai criar um filtro aqui, ó. Aí ele separa esse filtro por pipes. E ele chama o SPED Fiscal Controller, o método gerar SPED fiscal, passando esse filtro aí como parâmetro, tá bom? O SPED Fiscal Controller, ele vai ter o método gerar SPED fiscal, que está aqui na infra, gerar SPED fiscal, tá? Ele recebe o filtro são várias informações separadas por pipes, né? Período inicial, pipe, período final, pipe, versão do layout, pipe, e por aí vai, tá? Então ele chega aqui, ó, quebra esse filtro. E aqui tem um comentário para você saber qual é cada item que veio nesse array, né? Eu estou quebrando, colocando aqui dentro de um array conteúdo filtro, que é uma string list, tá? O 0 então é o período inicial, eu vou colocar em data inicial. Essas minhas variáveis estão aqui em cima, que elas vão ser utilizadas aí em determinados momentos por alguns métodos, tá? Depois que eu coloco todas as informações então nessas variáveis, né, eu chamo o método gerar arquivo do SPED fiscal, tá? Esse método está lá embaixo, aqui ó, na geração do arquivo, né, sendo que dentro de geração do arquivo eu tenho uma região gerar arquivo, tá? Aqui está. Então eu jogo lá a data inicial e a data final em data ini e data fim do ACBR SPED fiscal e saio gerando os meus blocos. Gero o bloco 0, o C, o E, o H e o 1. Tá? Os outros blocos aqui ficam como exercício, né? E alguns registros desses blocos aqui também ficam como exercícios. Tá? Aqui é para você entender como é que a coisa funciona e aí você vai implementando de acordo com a sua necessidade. Você deve analisar os perfis, né, para saber qual é o perfil correto para você gerar o arquivo do SPED. Tem um link aqui, tá? Mas você pode observar se esse link ainda está valendo ou se existem documentações mais recentes relacionadas a esses perfis, tá? Eu tenho então o bloco 0. Eu faço aqui uma série de consultas primeiramente, ó. Empresa, contador, lista de emitente, lista de destinatário, lista de produto alterado, lista de operação fiscal, tá? Depois que eu faço essa série de consultas, eu começo a gerar os registros, tá? Então, com o ACBR SPED fiscal bloco 0, crie um novo registro 000. Jogue essas informações no registro. Essas informações estão vindo de onde? Dos dados que nós passamos que vieram do cliente, da empresa que eu peguei aqui, ó, através dessa consulta, tá? Daí eu vou criando o registro 001 e aqui tem um comentário, é a abertura do bloco. Passo para o registro 5, são os dados complementares da entidade. Passo para o 15, dados do contribuinte. Passo para o 100, dados do contabilista. E por aí vai, tá? Você vai comparando isso daqui com o manual do SPED, ok? E você vai implementando o que está faltando de acordo com a sua necessidade, tá certo?
Passamos para o bloco C. O bloco C aqui vai ser importante você saber aquela questão dos perfis. Tá? Eu tenho aqui alguns dados que são gerados para o perfil A. Depois eu chego no perfil B. E finalmente eu chego em ambos os perfis. Ok? Terminado aí, eu tenho o bloco E, que é a apuração do ICMS, ficou como um exercício para você implementar. Tenho o bloco H, que é o inventário. Tenho o bloco I1, que são outras informações. Bom, assim como a tributação, né, o módulo tributação são telas de cadastro. Tá? O módulo do SPED é a geração do arquivo. Não tem muito segredo aqui. É só você saber passar as informações para dentro do ACBR. Então, gerar o arquivo aqui não é a parte mais complicada, né? A parte mais complicada é pegar as informações corretamente. Novamente aqui, você vai ter que saber muito dos requisitos. Tá? Os requisitos aqui são imprescindíveis. Você tem que se aprofundar na leitura, na documentação e compreender os requisitos, compreender como é que funciona de fato uma empresa, né? Quando você souber isso daí, a implementação da geração desse arquivo aqui vai ser moleza, tá? Você vai saber retirar todos os erros que vão aparecer no validador do SPED, né? Depois que você gera o arquivo, tem um programinha validador, você baixa esse programa, faz a validação e ele vai apontando quais são os erros que existem no arquivo, tá bom? Então é isso, né? Fica aí para você implementar, para você fazer vários testes, né? Nessa questão do arquivo do SPED. E você vai implementar o restante dos registros aqui de acordo com a necessidade da sua empresa ou dos seus clientes, tá bom? E você observou aqui, né, que eu estou utilizando para o SPED aqui, ó. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Estou usando o T2T-ORM, tá? Então já fica aqui o exercício para você migrar isso para o Mormont. Tranquilo? Você pode deixar esse controller no lado do cliente, tá? E aí você faz as consultas no Mormont, recebe os objetos do Mormont, tá? Essas consultas aqui, ó, você vai trazer do Mormont e deixa toda a lógica no cliente, é o cliente que gera o arquivo. Essa é uma maneira de fazer. Ou então você põe o controller lá no servidor. Aí você gera o arquivo no servidor, faz todas as consultas lá e o Mormont retorna um arquivo. Tá? E esse arquivo você então exibe na aplicação cliente. Tá? Então veja aí qual é a forma mais fácil para você implementar. Se puder implementar das duas formas, melhor ainda. Tá? Mais conhecimento você vai ter, vai estar mais preparado para as situações que vão surgir.